Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Souxa, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, viva melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com. Agora, Henri Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das coordenâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do honesto com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. As minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vede que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri, Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Meus filhos, antes de começar a responder perguntas, meus filhos do coração, quero invocar o meu Pai
pedir que Ele abrevie o sofrimento, a dor da minha filha, que obstinada, desobediente, comeu peixe criado em criatório, em cativeiro, com hormônios, para celebrar o aniversário. E junto com uma gripe vinda do sul, ela conseguiu estar agora sofrendo. E eu sofro junto com ela, sim, porque afinal de contas eu sei que se ela tivesse levado em conta as minhas ordenações, ela não teria passado por isso. Mas como nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, humildemente peço a Ele que abrevie o sofrimento dela e de todos nós que estamos aqui na casa do Senhor, esperando e vibrando positivamente para que ela, que é uma guerreira obstinada, quizá ela consegue atravessar essa tempestade, ou quizá chegou a hora dela descansar o sono dos justos. Bom, agora eu vou responder as perguntas e de antemão já digo que tem umas perguntas que eu vou ter que transferir para depois do intervalo. Podem vir as perguntas. Vamos então à primeira pergunta, que é do Eric Eberhardt, de Mogi das Cruzes. Bom dia, amigão Henri. O que você acha do Templo de Salomão, inaugurado quinta-feira em São Paulo? Você pretende ir conhecê-lo? Bem, exatamente essa pergunta que fizeram várias essa semana para mim, eu vou responder depois do intervalo, porque vai tomar um pouco de tempo e todos devem prestar muita atenção com a resposta que o Senhor mandou eu dar sobre esta pergunta. Lembrando sempre que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, nada. Então até a destruição do templo em Jerusalém, Deus que estava presente, porque Ele é onipresente, viu, e aí depois do intervalo explicarei por que Ele permitiu e o que significa a construção de templos, que conforme está explicado em Apocalipse 21, versículo 22, que aqui na Nova Jerusalém não haverá templo, porque eu mesmo disse há 2000 anos para orar no quarto com a porta fechada. Então todos compreenderão, depois explicarei, depois do intervalo, que vai ser o significado do templo enorme que construíram em São Paulo, com o fruto da chantagem do turismo e a venda desses sacramentos falsos. Até tenham toda a minha paz. Tássio Raul Regis, de São Paulo. Tu respeita os 10 mandamentos? Devemos respeitar? Eu não respeito os 10 mandamentos, eu me adequo a ele, eu assimilo os 10 mandamentos. Não basta respeitar. Você, para respeitar, tem que compreender, que se não compreender, acaba sempre violando. Há 2000 anos me perguntaram sobre os mandamentos. Eu disse que o primeiro mandamento é o principal. Quem observa o primeiro, por consequência, observa todos os outros mandamentos. E além dos 10, outros que não estão escritos, porque aqueles que o Senhor inspira, ilumina, eles assimilam a lei do Senhor inteira. Os 10 mandamentos, apenas simplificados, simbolizam a obediência ao Senhor. Mas terei oportunidade ainda de falar mais sobre isso. Mas o básico é isso, lembrar, em falando dos 10 mandamentos, para que depois, afilando muito rápido, quero lembrar que o 10º mandamento é o mais violado, é o que faz mais mal, que é mais dolorido, o castigo é maior para aqueles que violam o 10º mandamento. Ele, por incrível que pareça, por ser o 10º, quizá não teria tanto peso, mas olha como violam ele, e quando alguém viola o 10º mandamento, como sofre, quando cobiças a coisa do outro, o bem do outro, fica sofrendo, patinando, sem poder prosperar, que tu estás desejando o que é do outro, então tu não consegues nunca ter nada, porque tu queres o que é do outro. Então não pode nunca desejar o alheio. Quando deseja algo, eu vou citar um exemplo. Se você deseja comprar uma casa, tem uma placa lá, vende-se, e tu tens condições de comprar, daí não é pecado, porque por comprar a casa, Deus te deu condição e ela está à venda,
Então tu pode comprar, vou te dar um exemplo. Agora, se por aventura tu desejas comprar uma casa que não está à venda, olha onde é que veio o castigo. Então não está à venda, tu não pode comprar e tuas energias superiores ficam naquela casa. E por isso tu ficas patinando no mesmo lugar, sem conseguir prosperar, porque desejas uma coisa que não está ao teu alcance. Então se tu vê teu irmão construir uma bela casa, ou teu vizinho, ou quem quer que seja, ou adquirir um veículo, um automóvel, um avião, que tu também gostarias de ter, a única forma de tu não violar o 10º mandamento é tu olhar com regozijo e dizer, olha, se Deus deu a ele tudo isto, ele que é tão bondoso, pode me dar algo até melhor. Seja feita a vontade de Deus. Daí se tu coloca a vontade de Deus acima de tudo, daí tu não vais sentir a violação do 10º mandamento e consequentemente também não vais ficar à mercê da espada da lei. Assim é tudo. Aquele mandamento que diz, não cobiçarás, não desejarás a mulher do teu próximo. Também, quando tu deseja a mulher do teu próximo, quem é o teu próximo? Qualquer um que tu visse e conseguisse desejar a mulher dele, ele estava próximo de ti. Então, quando tu deseja a mulher do teu próximo, as tuas energias superiores vão ficar nela. Ela vai ficar mais bonita, mais atraente, e tu como um pato, um jumento, ficas rastejando e a mercê da ausência das energias superiores que tu injetasse em direção à mulher que tu desejasse, que é mulher do teu irmão, do teu vizinho, e consequentemente estás até praticando um homossexualismo místico, um homossexualismo metafísico. Estás tendo relações com aquela mulher do teu desafeto, do teu vizinho, junto com ele. Então logo, aí pense quem quiser o que quiser. É muito difícil interpretar o que eu acabei de falar, mas se alguém compreender vai se sentir melhor. Esse assunto vai muito longe, então como tem muitas perguntas, eu vou ter obrigado a continuar e voltarei a esse assunto outra oportunidade. Tenham todos a minha paz. Fausto Moreira, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Bom dia, Henri. Você apoia o governo do PT? Pelo seu conhecimento, nosso país vai se livrar do mal do comunismo que nos ronda? De novo, a resposta concreta é que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. E Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas. Por linhas tortas porque os homens entortam as linhas. Então eu não posso opinar. Eu continuo sendo o mesmo que dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o governo que conseguiu se instalar, que ele conseguiu o voto do povo, conseguiu assumir o país, esse país aqui ou qualquer país, não conseguiria jamais, nem mesmo os governos militares que aqui estiveram, sem que Deus permitisse. Então aí fica o mistério de ver qual é a vontade popular, porque no caso presente o governo é eleito pelo povo, em que pese não ser uma democracia plena, porque na democracia plena o voto é facultativo, mas o governo é eleito pelo povo. Então é o povo que tem que pensar bastante, meditar, antes de escolher seus governantes. Então eu não posso, por exemplo, eu vejo tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanho pessoalmente tudo, não deixo nada passar das minhas vistas, só que eu não posso julgar um governo que foi eleito pelo povo. Aí eu devolvo ao povo o direito de julgar, porque é o povo que vai escolher de novo, sempre de novo. Então se o povo se sentir bem, porque eu, em que pese eu falar com o povo, eu ter emanado do povo, minha carne veio do povo, mas eu vivo um outro plano. Eu vivo no planeta Éden. Eu vivo aqui no meio dos terráqueos, mas não sou terráqueos. Quem quiser entender o enigma de minhas palavras, que mate a charada. Esta é a realidade. Então eu continuo dizendo, eu só me resta orar ao Pai. Já fiz campanha aqui em pleno centro de Brasília, que o voto fosse facultativo, e eu só me resta rezar ao Pai que inspire, primeiro, o povo na hora de votar, e segundo, que depois que ele elegeu, só me resta pedir ao Pai que inspire o governante para que ele cumpra as promessas. Eu não posso, depois que foi eleito, eu não posso, porque eu continuo sendo o mesmo, eu não posso mudar.
Continua sendo o mesmo que disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu governo é um governo espiritual. Eu sou regente de almas. Meu pai me enviou aqui para estabelecer na terra o reino dele, cuja sede é aqui na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, Brasília, mais precisamente. Então eu estou aqui para cuidar do espírito das pessoas. Agora, as coisas materiais, se um governo é corrupto ou não, se um governo faz coisas boas ou não, eu não posso interferir. O que eu posso é pedir ao Pai que inspire o governante para ser um governo de justiça. Só o que eu posso pedir ao Pai, e daí o Pai, de acordo com o merecimento dos que participam desse governo, a lhe inspirar e todos então viver em harmonia. Não possível, quando é possível, né, meus filhos, nesses tempos atuais, tenho toda a minha paz. Célia Durante, Osasco, São Paulo. Bom dia, meu querido mestre. As eleições têm as cartas marcadas assim como a Copa do Mundo? E todo mundo agora quer saber de política, de eleições. Eu respondo de novo com a mesma forma, só que já em outras palavras, ou com as mesmas. Confie no Senhor, confie nele, que ninguém é eleito sem a permissão dele. E se o eleito não for do teu agrado, confie de novo nele, que ele pode se tornar do teu agrado. Ele pode ser inspirado pelo Pai e fazer as coisas que ainda não foram feitas. Seja ele homem, seja mulher, quem foi escolhido, porque o Pai permitiu. Insisto, eu vou dar um exemplo. Como nenhum governo assume o poder sem a anuência do Altíssimo. Vou citar um exemplo recente aqui do Brasil. Eu sempre percebi que aquele governo que estava sendo eleito pelo colégio eleitoral não podia tomar posse. Estava em Paris quando vi pela televisão que ele foi eleito e vi que ele estava na iminência de tomar posse. E na última hora, ele dentro de um templo teve a notícia, a informação no corpo dele que ele não podia tomar posse. E não tomou posse. Não pôde tomar posse. E o eleito, o que tomou posse no lugar dele, que pede, fale o que quiser dele, mas ele não tomou posse. Ele disse assim: o meu Deus da minha fé me reservou essa surpresa. Enquanto que a mulher dele mascava chicletes atrás dele, ele falou essas palavras ao tomar posse. Não vou citar nome, quem quiser que reflita, medita quem foi, né? Então, cada um faça seu juízo, para ver que ninguém assume o poder em lugar nenhum, nem só no Brasil, em qualquer lugar, se Deus não permite. E quando Ele permite, então há que se descobrir por que Ele permitiu. Há que se descobrir, há que se meditar. Pense nisto. Por que Ele descobriu? Há entre o céu e a terra muitos mistérios, muito mais mistérios do que possam ser assimilados ou vistos pelos olhos dos terráqueos. Aqui de onde eu vivo, no país do Éden, eu vejo coisas que poucos podem ver. E ninguém é obrigado a crer, também não tem importância que diga que eu sou louco. Para mim é um status nobre, para mim, dizer que eu sou louco. Porque todos os filósofos, mentores, os homens que fizeram alguma coisa útil para a humanidade, a princípio foram chamados de louco. Até quando me chamam de louco, estão reconhecendo a minha autenticidade, a minha legitimidade, porque eles também disseram que eu era louco. Também disseram que eu não podia agradar a todos. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Igor Rodrigues, de Samambaia Norte, Brasília. Qual a sua opinião a respeito da gnose? Existe a gnose, gnósticos, mas eu sei o que ele quer saber. A gnose é uma seita instituída com o intuito, até que as intenções foram boas, de administrar, monitorar e, digamos assim, transcender nas energias sexuais da melhor maneira possível. A intenção era esta. Mas como não tinha anuência do Pai, como não foi o Senhor que instruiu o artista que inventou essa doutrina,
ficaram patinando até hoje. Conheci os gnósticos em toda a América Latina, em Caracas, em Guatemala, em El Salvador, em Honduras, no México. Então, inclusive foi dividido, a gnose foi dividida em 2 grupos, né? Depois se dividiram em mais. Então é isso, o chefe, o fundador, morava no México, já morreu e a mulher dele ficou como herdeira, é uma coisa assim. Mas então quer dizer que a gnose, como todas as seitas que foram fundadas na minha ausência aqui da Terra, cada uma delas tem um significado e tinha que ter alguma coisa positiva também, é claro, porque senão elas nem conseguiriam sobreviver, essas seitas. E eu conheci várias pessoas da gnose, a reclamação que eles faziam sempre para mim, em toda a América Latina, a começar pela Bolívia, né? Sempre diziam que a maior tristeza deles é quando eles tinham a falha. Estava dando tudo certinho, mas falhava, ou a doutrina que receberam. Daí eles ficavam muito infelizes, muito tristes. A última vez que eu falei com alguns gnósticos foi lá em Rivera, no Uruguai. Depois eles foram falar com o chefe deles, que tinham me encontrado, ficaram tão felizes. Daí o chefe disse: não, tu está louco, não vai falar que ele é louco, tal, né? Daí vieram tudo com o rosto meio triste perto de mim, e eu vi que eles tinham ido falar com o chefe deles, e assim por diante. Todas as seitas, todos os que estão encabristados de uma forma ou de outra, em qualquer seita ou qualquer religião, quando vão falar com o dono do cabrito, ele fala contra mim. Então eu lanço para todos os que me ouvem a seguinte frase que eu disse, a seguinte mensagem que eu deixei há 2000 anos: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Daí para se ver que eu não mandei ninguém ir a nenhuma igreja, nenhuma gnose, nenhuma templo lá. Vai orar no quarto com a porta fechada. E é assim que eu ensino até hoje para todos os filhos de Deus. Os verdadeiros cristãos, eles rezam no quarto com a porta fechada, como já ensinei há milênios. Tenham todos a minha paz. João Canário, de Lisboa: para que serve o batismo nas águas? Para limpar, para higienizar. Nas águas, sim, claro, mas não precisa ser nas águas, em alto mar. Pode ser em casa. Então, quando a pessoa é batizada, que ela está muito... Eu vou citar um exemplo, para ele entender melhor e para todos me entenderem no plano transcendental, no plano metafísico. Cada vez que alguém vem da rua, sente uma necessidade de tomar um banho, ou não é? Normalmente se viaja de onda, assim, se anda na rua, sente geralmente necessidade de tomar um banho, não sabe por quê. Porque o corpo ficou impregnado de energias diversas. Energias de invejosos, energias de pessoas que não olharam com bons olhos. Então eles tomam um banho, ou então pelo menos lavar o rosto, as mãos, a pessoa sente essa necessidade. Então neste caso, é como se cada vez que voltasse em casa fosse batizado. Mas o batismo nas águas simboliza, no caso daí, né, que limpar o indivíduo dos pecados cometidos até então. Se recém-nasceu, então, porque geralmente o batismo seria quando é adulto, né? Mas se recém-nasceu, para limpar os pecados que cometeu na anterior encarnação. Esse é o significado metafísico do batismo. Então agora, tratando de água, eu recomendo que todos sejam batizados todos os dias. Quando vem da rua, se que possível. Claro que agora em São Paulo tem que estar uma racionada na água também, né? Tem que tal passar um... Eu já tomei banho, meus filhos, dentro de uma Kombi, muitas vezes em pleno Rio de Janeiro. Pedia para minhas filhas fechar as cortinas, elas iam lá no posto de gasolina buscar água, e eu tomava banho dentro da Kombi. Ou seja, eu era batizado, eu me auto-batizava dentro da Kombi. Porque, claro, que a higiene é uma coisa fundamental, que todos devem se servir dela. E falando em higiene, agora lembrei de uma outra coisa também, que eu quero recomendar a todos os meus filhos, que quando pegam uma gripe, que quem anda na rua, de repente, vai lá no mercado, onde for, é impossível a pessoa não ter uma relação com alguém que pode estar gripado. Então eu recomendo meus filhos que sempre que pegam uma gripe, se amam os familiares em casa, ao chegar em casa, quando se sentiu que está gripado, põe uma consideração pelos familiares, pelos parentes queridos,
colocar uma máscara de cirurgia na face, para não transmitir a gripe. Esse é um regime que eu tenho aqui interno. Cada vez que a pessoa nos visita e honestamente, olha, eu estou gripado, eu mesmo mando entregar uma máscara dessa. Mostra para ele como é que é uma máscara medicinal. Mostra no rosto, pode ir. Assim. Daí não transmite o vírus. É uma recomendação, uma coisa simples, mas normalmente essas gripes horrorosas que estão vindo agora, aí coloca, olha, só para mostrar, não se ofendam não, mas olha, mostra, essas não precisa colocar, olha outra, não precisa colocar, porque já está, essa aqui colocou, porque está operando aí, não quis operar demais, mas só para saber, por consideração, por amor aos familiares, compra uma máscarazinha desta aí e usa, para não é muito mais econômico comprar uma máscara desta do que depois comprar remédio para curar a gripe. Então, por uma questão de camaradagem, de fraternidade, de amor ao próximo, quando pode, a partir do momento que sentiu o sintoma, se proteja o teu irmão, tua irmã, para que ela não seja contaminada também. Senão pega uma família toda aqui, veio uma gripe lá do sul e pegou a família toda, quase toda, aqueles que tiveram contato. Então tá, essa parte eu quis explicar, porque aqui no dia a dia, eu vejo sempre que as pessoas dizem, olha aí, ó, o bichinho entrou lá, o bicho entrou, vai embora, abre o bicho, fugir. Deixa ele ir embora. Pobre bichinho. Isso, mostra que bichinho. Mostra o bichinho. Solta aqui. Aí pronto. Entrou aqui, invadiu aqui. Tem que mostrar o que, senão pensar o quê? Bom, então que eu não queria ver ele se machucar. Que o vidro, eles vêm assim, entram pela janela, depois querem sair, passar pelo vidro. Aí é a barreira, né, meus filhos? Então, bom, vou continuar. Alguns profissionais da comunicação podem achar estranho, olha só, Cristo interrompeu a oratória dele, a resposta, por causa de um pássaro que entrou lá, imagine. Mas eu digo, eu não estou falando numa televisão pública, numa televisão comercial, estou falando na televisão do meu pai, aqui na casa do meu pai, que é também vosso pai, se assim o compreendeis. E aqui eu vejo um bichinho ser torturado, eu quero que ele siga em paz, só isso. Não, porque às vezes um profissional pode dizer, olha só, imagine, interromper a oratória por causa de um bichinho, mas um bichinho vai embora e eu continuo minha oratória, certo? De acordo? Quem é que gosta de ver? Eu não gosto de ver um bichinho sofrer, não gosto. Ficar agonizando, esbarrando, né? Eu não gosto, não me faz bem para o meu espírito, para a minha alma, para a minha mente. Bom, qual é a pergunta? Rafael, de São José dos Campos, São Paulo. Bom dia, mestre Henri. Deus disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Se usarmos as palavras Senhor, Sir, Senhor em inglês, Lord, muito usado na Inglaterra, para nos dirigir a pessoas mais velhas ou autoridades, estamos provocando a ira de Deus? Se a resposta for sim, por favor, pedir que Deus aceite minhas sinceras desculpas. Bem, essa coisa houve ocasiões que eu falei aqui, várias ocasiões. Esse é um problema sério mesmo. Eu vou explicar como proceder para não ofender o Senhor. Bom, no caso da França, por exemplo, lá, Monsieur é o tratamento que eles dão para as pessoas de mais idade. Le Senhor, unicamente o Pai. Lá eles se referem ao Pai unicamente como Le Senhor. E Monsieur é o tratamento para os homens. Aqui no Brasil, tem-se como costume de chamar as pessoas mais de idade também de Senhor. Mas geralmente pode ser seu Pedro, seu Manuel, né? Em vez de Senhor Pedro, né? Mas acontece o seguinte, que tudo depende da mente de quem fala. Se alguém ignora que Senhor é o nome do Senhor, é o nome que ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Se alguém não sabe disto e chama um homem por questão de educação, de berço, de Senhor, não está pecando, porque daí a ignorância é a proteção dele. Nesse caso, a ignorância é uma proteção, porque ela ignora que Senhor é reservado para o Senhor. Entende? Agora, que quando alguém me chama de Senhor, eu gosto que me chame de Henri, mas quando alguém me chama de Senhor, eu estou
acreditando que ela está servindo ao meu pai, que ela quer que meu pai a oriente, que meu pai a instrua, que meu pai, Senhor e Deus, que é em mim e que há de ser em todos vós, que seja ele a fazer brotar de minha boca as palavras. Agora, quando a pessoa não é ignorante e ela é ateia, um ateu, chama um homem de Senhor, também ele é protegido, porque ateísmo também é uma ignorância. Tudo depende. Agora, quando a pessoa sabe que Senhor é a referência do Altíssimo, aí sim ela está pecando. Agora, não sei como é que se em inglês, porque eu sei que tem Lord e tem Sir, que ele falou agora, né? Pois é. Agora eu quero saber qual dos dois é referente ao homem. Todos os dois é para servir aos homens. Então, se a educação que eles tiveram assim, não tem problema. Enquanto que ele não sabe, enquanto que a pessoa não sabe que essa referência exclusiva do Altíssimo, ela não está pecando, porque a ignorância é a proteção dela, o fato dela ignorar. Quando eu falo ignorar, não estou querendo falar no sentido pejorativo da palavra. Estou falando da pessoa ignorando que aquilo ali viola a lei. Aí ela tem a proteção para ver como o Altíssimo, como o Criador Supremo, bondoso, misericordioso, generoso. E Ele criou as leis perfeitas, mas também dentro das próprias leis de Deus está a flexibilidade do perdão para aqueles que violam por ignorância. Agora, aquele que viola a lei obstinadamente para desafiar as celestiais, estes sim serão enquadrados e estarão à mercê da espada da justiça divina. Tenham todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e logo em seguida Henrique Cristo responderá sobre a pergunta sobre o Templo de Salomão. Já voltamos. Voltamos, pessoal, e vamos então à pergunta do Eric Eberhard de Mogi das Cruzes. O que você acha do Templo de Salomão, inaugurado quinta-feira em São Paulo? Você pretende conhecê-lo? Bem, agora eu posso explicar com riqueza de detalhe. Eu volto de novo ao tema inicial, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Primeiro vamos explicar por quê. Por que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus? Porque se pudesse acontecer alguma coisa aqui na Terra, ou em qualquer lugar, sem o consentimento de Deus, então Ele não era o Supremo Criador, não era o Eterno, não era o Senhor do Universo, o Criador Supremo, enfim, Ele não era o Altíssimo. Então Ele era um Deus falível, como muitos interpretam a Bíblia, que Ele se arrependeu equivocadamente, que Ele se arrependeu, que são equívocos que tem na Bíblia sim, que Ele se arrependeu do dilúvio de criar a humanidade. E são interpretações equivocadas, né? Mas vamos lá, vamos chegar no Templo de Salomão, que ela falou agora, né? Então depois, lá nas paragens do Oriente Médio, Jerusalém, há 2000 anos, quando eu disse que esse templo poderia ser destruído e reerguido, e quando me agrediam, quando me ofendiam, e que eu disse assim, isso lá na Jerusalém antiga, aqui é a nova Jerusalém, lá na antiga eu disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque desde agora em diante eu vos digo, não me tornareis a ver, até o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, desde aquela época em diante, depois de destruir o templo, e agora se alguém aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, construiu um templo tentando imitar aquele, primeiro que quem construiu, se construiu pensando que estava fazendo o agrado do Senhor, agradando o Senhor, não. Ele estava querendo afrontar o Senhor, mostrando, tu permitisse que destruísse aquele templo, agora eu construo um maior ainda, um igual aqui. Com que dinheiro? Com o dinheiro do povo. O povo, o dinheiro da chantagem do dízimo, que foi usado, obviamente, todo mundo sabe, para construir o templo. Tudo bem, inclusive vejo com bons olhos, porque um dia esse templo vai servir para albergar os sem-teto. Num templo desse dá para albergar no mínimo 300 famílias sem teto.
Tem uma infraestrutura, tem banheiro. Então, desse lado, é o lado positivo. Por isso que Deus permitiu que ele construísse. Note bem que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Então Deus permitiu que construísse, porque depois o sem-teto, assim como os outros templos que foram construídos com o dinheiro do povo, o povo vai voltar a desfrutar. É só eles tirar as vendas dos olhos e vão compreender que eles podem sim morar nesses lugares. Isso é uma questão de tempo, não é agora, né? Bom, essa é uma parte. Outra parte que eu reitero uma vez mais, que os autênticos cristãos, aqueles que levam em conta o que eu falei há 2000 anos atrás, não precisam de templo, porque eles oram no quarto com a porta fechada, como eu falei há 2000 anos atrás. Mateus 6, versículo 6. Reitero uma vez mais. Agora, os que vão orar em templo, etc., estão orando para mármore, para parede. Imagine só, fiquei sabendo, segundo a mídia, que mandaram buscar pedras lá de Jerusalém. Né? Imagine só, olha quanto fausto, quanto orgulho, quantas abominações contra a vontade do Criador. Eu quero deixar claro para aqueles que leem a Bíblia, que estão ali frequentando esse templo, que em Apocalipse 21 está escrito que a Nova Jerusalém, ninguém é obrigado a crer que é aqui, mas é aqui. E que na Nova Jerusalém não seria erguido nenhum templo para o Senhor. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 22. Quem quiser pode pegar a Bíblia e ver. Não vai ter templo construído para o Senhor, porque o Senhor não precisa de templo, porque Ele é onipresente. Então, se o Senhor é onipresente e transforma em templo cada corpo de cada filho que invoca Ele com os olhos abertos em direção ao infinito, não precisa de templo. E como eu disse, repito, invoca o Pai com os olhos abertos em direção ao infinito. E então o teu corpo será o templo de Deus. E não precisa então tu frequentar um templo gélido, inanimado, de pedra, de gesso, não importa o que. E onde quer que tu estejas, tu invocas o Pai, Ele ouve, de preferência no quarto com a porta fechada, para ninguém interromper esse colóquio íntimo que tens com o Altíssimo, essa simbiose que estabeleces com Ele. E as respostas vêm no teu corpo. Tu vais sentir em regozijo, em júbilo, vais sentir no dia a dia, em todas as formas, tu vais sentir sempre que o Senhor transformou teu corpo num templo. Porque embora queiras ou não, independente de tu querer ou não, independente de tu querer ou não, o teu corpo é o templo dele. Porque enquanto que o teu corpo vive, é porque o teu sangue está sendo habitado por ele. Porque quem anima teu corpo, quem anima cada partícula do teu sangue e cada célula do teu corpo é o Altíssimo, o Supremo Criador, o Eterno, o Onipresente, o Onisciente, o Onipotente. Então, deixando isso bem claro, que os homens vão construir muitos templos ainda. Aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, o construtor de Brasília teve uma inspiração divina. Quando lhe determinaram que ele construísse uma catedral aqui em Brasília, ele, inspirado pelo Altíssimo, construíram um buraco, que é para todo mundo ver que lá não é a casa do Pai, que o Pai não precisa de casa, entende? Ele teve a inspiração. Isso não vai dar mais para mudar, viu? Quem quiser inventar, invente o que quiser, mas ele construiu, tem para entrar na casa do Senhor, na casa que eles construíram dizendo que era para o Senhor, que depois foi embarcada pelas trevas. Tem que descer uma rampa, nossa bem, descer, para depois entrar lá no recinto. Quem quiser pode vir aqui em Brasília e ver, está lá para quem, aliás, não precisa nem vir, bota na internet e vê, está lá, dá para ver que tem que descer, para mostrar que é a descida em direção às trevas, né? Porque as coisas da luz estão do lado de cima. Entende? Sempre que alguém está com a luz, estiver com a luz, estiver em busca da luz, olha para cima, para o infinito, humildemente
olha para o infinito, com os olhos abertos, de preferência no quarto, pode fechar ajoelhado, então, lá ninguém vê, só tu e ele. E daí ele ouve-te e te devolve as tuas energias que tu envia para ele com as orações em forma de luz. É uma simbiose, é um momento sublime, um momento único, esse que tu invoca o Altíssimo. E o restante é o restante. E aqueles que invocam o Altíssimo, aqueles que invocam Ele como eu ensinei, e continuam invocando Ele no quarto com a porta fechada, eles podem atravessar todas as tempestades. Eles atravessam incólumes qualquer tempestade, porque o Senhor os protege. Eles são com o Senhor e o Senhor é com eles. É isso, o que eu tinha a dizer sobre templo é isso, mas como veio muitas perguntas sobre esse templo, alguma coisa mais surgirá e nos outros dias posso explicar de novo. Mas por enquanto é isso. Inclusive, de outro lado, como vemos aqui entre nós, né? É uma palhaçada, né? É uma brincadeira, né? Construir num país como o Brasil, cheio de famintos, um templo luxuoso daquele, com dinheiro surrupiado, extraído das parcas economias do povo. Cada um pensa o que, mas eu vejo com bons olhos, repito, porque eu sei que o Senhor faz justiça na terra. Eu acho que foi uma obra oportuna, que justamente foi construída numa época que tem muita gente sem teto em São Paulo. Então, está ali, daqui uns tempos, o povo, claro que eles são representantes de Cristo, de Deus, eles são bondosos, é claro que eles vão deixar umas 300 famílias morar lá, não é? É, claro. Vão ceder, e aí outras igrejas vão seguir o exemplo, entende? Não é que não são caridosos, não são representantes de Cristo, né? Vão deixar, vão dizer, não, podem vir morar aqui, que tem espaço, tem mais de 100 banheiros aqui, vocês podem usar à vontade, né? É isso. Ironias à parte, o Senhor faz justiça na terra. Tenham todos a paz. O Eric tinha perguntado também se o senhor tem interesse de um dia conhecer o templo. Eu não preciso conhecer, não tem porquê. Respondendo a pergunta do Eric, né? O templo está lá, construíram, né? Sim, eu posso ir lá visitar quando meus filhos estiverem morando lá. Aí se me convidarem, né? Os sem teto, se estiverem morando lá e me convidarem, olha, queria que o Senhor viesse aqui nos dar uma bênção, daí sim, aí não será aquele luxo todo, aí os meus filhos que estarão morando lá, não é? E daí eu vou, sim, se eles me convidarem, vou sim dar-lhes uma bênção, né? Porque vou construir em São Paulo, né? Todos aqueles que vivem lá e não têm teto, um dia certamente serão agraciados com um APzinho, vai ser dividido em vários APs, né? E o tempo, segundo me consta, ele é alto, né? O governo pode inclusive ajudar a edificar internamente espaço para mais famílias. Afinal de contas, eu vejo com o coração partido em São Paulo, os sem teto que estão lá dormindo na rua, com o coração partido eu vejo. Então eu sei, por ironias à parte, o que eu estou falando, para quem raciocina dentro da racionalidade, percebe que eu tenho razão. Que já que veio do povo o dinheiro, devolve-se ao povo. Como se dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que veio do povo tem que ser devolvido ao povo. Não é só aquele lá, não, hein? Na minha ótica, todos os templos construídos em nome de Deus, em nome do Filho de Deus, que eu não falei para construir, não é? Porque eu disse para orar em casa no quarto com a porta fechada. Então, aqueles que foram construídos na revelia da minha autoridade podem sim servir de abrigo. Assim, pelo menos haveria uma promoção de justiça. Podem servir sim de abrigo para os que estão sem teto. Bom, eu sei que parece uma utopia agora, mas lá na frente eles vão se acordar, vão dizer, mas isso é verdade, o Miro tem razão, sim. Poxa, coitado do nosso irmão ali, está na rua, vamos dar uma oportunidade, eles têm um abrigo, porque por enquanto essa suntuosidade toda, essas barreiras, essas proibições que só pode entrar quem é rico, etc., vai acabar. Daqui a pouco eles vão ser visitados, os donos do templo, vão ser visitados pelo
pela inspiração do Criador, que vai dizer para eles: olha, abre as portas, deixa os meus filhos que estão desamparados ter um abrigo para dormir. Aí sim a igreja do reino de Deus. Daí sim, que daí todo mundo, a igreja do reino de Deus, bem que o Filho de Deus disse, porque a sede do reino de Deus é aqui, não é igreja. Oficialmente a sede do reino de Deus é aqui na Nova Jerusalém. E a igreja do reino de Deus é uma congregação de pessoas que, se não sendo hipócrita, querem fazer a vontade de Deus, na minha opinião, né? Senão não é de Deus, né? Se quiserem fazer a vontade de Deus, o Senhor meu Pai os abençoará sobejamente. Tenham todos a minha paz. Eduardo de Alvorada, Rio Grande do Sul. Bom dia. Mestre, se estou caminhando na rua e tem notas de dinheiro em um trabalho de descarrego e pego o dinheiro e levo comigo, o que pode acontecer de negativo ou não passa de superstição? Ele estava andando na rua, encontrou dinheiro. Trabalho de descarrego, em um trabalho de descarrego. Ele quer saber se acontece alguma coisa de negativo. Você não está brincando, né, meu filho? Você não está dizendo uma piadinha para mim, né? Ou você acredita mesmo que alguém vai botar um dinheiro lá num trabalho de descarrego? Coloca? Ah, é? Sim. Mas se colocar, pode usar sim, pode usufruir. Não, se colocar, eu não sabia disso. Ninguém tinha me falado. Não, daí não tem problema. Mas eu preciso ver para crer. Né? Eu preciso ver para crer que alguém vai cruzar o bolso, como diz lá em São Paulo, e colocar dinheiro lá na rua. Ao invés de comprar galinha para deixar lá, coloca dinheiro direto. Então, assim como a pessoa ia comer a galinha, usa a galinha para comprar dinheiro, compreendi. Perfeito. Em vez de não, usa o dinheiro para comprar galinha, não é galinha para comprar dinheiro. Não, então, assim como ela ia usar o dinheiro para comprar galinha, ia comer a galinha, ela pode pegar o dinheiro e comprar a galinha, mas também deixa a pobrezinha da galinha, comprar um peixe, uma verdura, né? A galinha tem que ficar lá quietinha para botar o ovo, né? Agora, se quiser comer... Mas hoje em dia é meio difícil deixar dinheiro assim, né? Então, é isso que eu estou achando estranho, por isso que eu perguntei se era uma piada. E a primeira vez que alguém me faz uma pergunta assim... Antigamente deixava uma moedinha. Simboliza. Aí tudo. Aí também não tem problema, né? Porque eu pensei que me ocorreu agora uma coisa, que podiam deixar dinheiro obsoleto, o dinheiro que não está mais em vigor, né? Agora me lembrei de uma coisa interessante, podia ser um cheque sem fundo. Não, aí me lembrei de um defunto, né? Bom, espera aí, eu não gosto de brincar com coisa séria, mas eu me lembrei agora, e como estou em família aqui, quem me ouve, exceto os intrusos, os espiões, é a minha família que está lá fora também me ouvindo, né? Então eu lembrei de uma piada, né? Diz que tinha um cidadão, tinha um velório, né? E cada um chegava lá e colocava um dinheiro no caixão para que aquele falecido, aquele defunto, tivesse dinheiro para comprar um espaço mais confortável lá no além, né? Então, isso é uma piada, né? Então aí cada um colocava lá. Um colocava R$100, outro colocava 50, outro colocava 20, e iam colocando. Aí chega um outro lá bem posudo lá, diz assim: eu quero que ele se sinta muito bem lá em cima. Eu quero que ele tenha um AP de luxo lá. Então, portanto, vocês são muito miseráveis, vou colocar logo 5 mil reais. Pronto. Encheu um cheque e botou 5 mil, calculou quanto é que tinha lá, tinha uns 1.000, disse assim: isso aqui é o troco, vai lá 5 mil reais. Entendeu? Quer dizer que ele botou um cheque de 5 mil reais para ir para o caixão e pegou um troco. O dinheiro estava por lá, ele pegou por lá em cima, o banqueiro não ia trocar o cheque. Entenderam a piada? Contar, né? Então, pois é, eu não gosto de brincar com coisa, mas daí me lembrei, né? Me lembrei para fechar, já vou responder, para fechar essa coisa, lembrei da disputa entre o rabino, o pastor e o padre, né? O rabino, o pastor, os três estavam disputando quem era mais obediente a Deus, quem era mais generoso com Deus, quem dava mais da coleta para Deus. Então o rabino, o pastor diz assim: eu faço um risco no chão, né? E jogo todo o dinheiro da coleta para cima. Aqueles que caem para o lado direito é meu, que cai para o lado esquerdo é de Deus. Aí o
pastor pegou isso aí, o Padreco falou, eu faço o mesmo, só que eu faço o contrário. Eu faço o mesmo risco, só que eu fico do lado esquerdo e jogo para cima, e que tudo que cai no lado direito é de Deus, e o que cai no lado esquerdo é meu. Daí o Rabino disse, bom, eu, da minha parte, eu já sou obediente a Deus direto, eu acho que não tenho direito a nada, eu acho que tudo é de Deus, então eu já não faço risco nenhum. Eu pego e jogo toda a oferenda para cima, e o que ele quer fica. Aí o que ele joga de volta, o que ele cai aqui mesmo. Entendeu? Mas é tudo uma brincadeira saudável, uma piada que me contaram no transcurso da minha longa caminhada. Agora eu vou responder mais uma pergunta. Rosângela, de São Paulo. Querido Mestre Henrique Cristo, como é possível cumprir o mandamento honrar pai e mãe, quando um pai abusa das filhas e uma mãe que joga um filho contra o outro, distorce os fatos, faz fofoca dos genros, noras e netos e causa muita tristeza e mágoas entre os irmãos? Muitíssimo obrigado por responder. Filhinha, a palavra honrar pai e mãe já diz tudo, a resposta está no bujo da palavra. Honrar pai e mãe. Honrar quer dizer pai, que um pai é honorável, né? Então se tua mãe, que se a tua mãe, teu genitor são dignos de honra, são honoráveis, como diz a palavra, então deves honrar sim, para que o Senhor te abençoe sobejamente. Deves honrar. Agora, se não, aí que está o segredo da palavra. Se não são honoráveis, como tu acabaste de dizer, que o genitor é pedófilo, ataca crianças, e a mãe, a genitora é isso, eu chamo genitor porque eu tenho etimologicamente correto. Porque pai e mãe, pai reconhece só Deus e mãe a terra. Mas podem continuar usando, não tem problema, só estou explicando a minha forma de falar, né, para ninguém se equivocar. Então, se o genitor é honorável, é digno de honras, deves honrá-lo sim. Porque aí o Senhor vê com bons olhos e te abençoa. Mas se ele não é honorável, tu estaria violando a lei honrando. Entende? Então honrar pai e mãe, se honrar o que é honorável. Senão tu estaria atropelando até o significado etimológico da palavra. Honrar. Quem não é digno de honra não te pode honrar. Tu honrando alguém que não é digno de honra, tu estás violando a lei divina. Entende? Tu estás cometendo uma injustiça gravíssima. Porque aquela honra que cabia a alguém que fosse digno, tu está dando para alguém que não merece. Então honrar sim pai e mãe, quando o pai é honorável, o genitor é honorável e a genitora é honorável. Por exemplo, para simplificar, para tu não perder muito tempo, honra sempre o seu pai celeste e a mãe terra. Agora, se tua genitora é digna e teu genitor, deve tratar com carinho até o último momento deles, com amor, deve se reconhecer a dignidade dele, né? A honorabilidade dele. Bom, se ele não é honorável, quero que compreendam bem. O Willi está martelando muito em cima, mas é para ficar bem na cachorra. Então, que cada um honra os que são dignos de honras. E aquele que não é digno de honra, se honrar quem não é digno de honra é cometer injustiça. Está bem claro para todos? Até porque se tu honras um canalha, uma pessoa má, tu está dando mau exemplo, que as pessoas que não sabem que ele é mau vão pensar que ele é bom e vão cair à mercê, vítima dele ou dela. Então deve sempre lembrar das palavras do Senhor, honrar pai e mãe sim, mas se o pai, o genitor ou a genitora são honoráveis. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Eric Fernandes, de Piracicaba, São Paulo. Gostaria de saber do Henrique a opinião dele sobre a ayahuasca e religiões que usam esses meios. Eu aprecio muito os posts de Henrique, ele é muito evoluído. Bom, essa ayahuasca que ele falou, né, é um produto descoberto entre os índios. Entre eles era normal o uso disso aí, entende? Faziam uso deste produto para as festas, para os rituais deles, rituais, diga-se de passagem, milenares. Tem muita gente que pensa que o índio nasceu aqui na América Latina, assim, na América, assim, brotou das plantas, né? Mas o índio é um personagem asiático que migrou para cá, que transferiu-se para cá há muitos séculos, e eles trouxeram junto as tradições, né?
os rituais, o idioma deles, né? Primitivo, idioma ainda mais antigo do que é falar hoje lá na Ásia, né? Então, que o idioma também evolui, né? Eu que penso que não. Aqui no Brasil mesmo, hoje em dia se diz você, antes dizia voz, mercê. Olha como o idioma transforma-se, vai se adaptando, né? Com o tempo, né? No transcorrer do tempo. Então é isso. Agora, eu não vejo ninguém, né, tirar proveito de frequentar esses lugares, de usar esses métodos de alterações no neurosistema, que altera o neurosistema, e é uma controvérsia até hoje isso aí, do ponto de vista, digamos, científico. Até agora não tem uma certeza. Por exemplo, se a pessoa usa uma vez ou outra para conhecer, não vejo mal, mas usar sistematicamente como ritual, a pessoa a tendência dela é se tornar alienada. E tudo que aliena, tudo que despoja o indivíduo do seu poder central de raciocínio, do seu direito, do seu equilíbrio, do seu direito de raciocinar, é nefasto sim aos olhos do Senhor, é nefasto à saúde. Tem que ver o que é bom para a saúde e o que não é bom, porque o livre-arbítrio de cada um é uma coisa sagrada, né? Inclusive aproveitem, já que está no final do programa, para lembrar, falando em livre-arbítrio, né, que eu aqui mantenho nos muros da SOS, nos limites da SOS, que é o reino de Deus aqui, o rigor da lei do Pai. Mas nem sempre os meus discípulos, os que me seguem, querem se coadunar com a lei. Eu não posso obrigar alguém a ferro e fogo a cumprir a lei. Eu mantenho o máximo possível o equilíbrio. Falo. É exemplo dessa minha filha querida e bendita, octogenária, que ela insistiu que queria comer um peixe que ela comia desde criança no aniversário. Olha esse sinuca de bico, você diz, não pode comer. Olha um ditador, coitadinha da octogenária, queria comer o peixezinho que ela come desde criança, entende? Aí, então, bom, come. Só que ou melhor, lavei as mãos, fiz vista grossa, porque era aniversário, todo mundo ia ficar contra mim se eu dissesse que ela não podia comer. Aí, comeu, guardou um pedacinho para mais tarde, para outro dia ainda, e ficou intoxicado. E só depois que eu tive acesso à informação que aquele peixe hoje em dia não vem mais do rio, do grande rio Solimões, do rio da água doce. Ele é um peixe criado no cativeiro com doses elefantares de hormônio. Imagine como é uma porcaria com hormônio. E hoje em dia eu vou chamar a atenção de todos que me ouvem em falando disto. Aí ainda ela teve a infelicidade de comer esse peixe e ao mesmo tempo ficar conversando longamente com pessoas que tinham gripe, uma gripe forte. Das duas coisas juntas, claro, peço ao Pai sempre de novo que abrevie o sofrimento dela e de todos nós, que todos nós sofremos com esse lapso de inteligência. Porque eu agora quero recomendar a todas as pessoas que têm mais idade que não se iludam. As pessoas que têm mais de... Enfim, que acreditam obstinadamente que aquele peixe que elas comiam lá nos rios de água doce é o mesmo agora. E até aqueles que comem salmão, né? Que pensam, salmão criado no cativeiro à base de hormônio para crescer rápido, isso é um veneno. Eu não como mais salmão, me nutro mais com salmão, e esse peixe da água doce, inclusive até um nobre peixe que dá lá nos rios da Amazônia, como é o nome daquele peixe enorme? Pirarucu. Hoje em dia, meus filhos, eu não recomendo que ninguém coma ele. E eles chamavam lá nas bandas do Pará de um bacalhau da água doce, entende? Hoje em dia ele tem muita quantidade de mercúrio. Hoje em dia ele não recomendo que ninguém se nutre dele, quem não quiser ser teimoso e desaguar lá no purgatório. Hoje em dia eu vejo até os portugueses muito raivosos porque descobriram que o bacalhau deles, que é o peixe
santo, sagrado deles, já não vem mais com tanto sal, porque eles só injetaram um produto químico lá para ele, por que não dizer um formal? Para ele logo durar bastante, né? Então, o que quiser comer essas porcarias, coma. Só que aí é que está. Só que aqui dentro, Doravante, vou ser bem mais rigoroso, né? Não vou permitir nem que se adquira esse tipo de peixe, né? Porque senão depois sobra para mim. Depois eu tenho que sofrer junto com o teimoso, ou com a teimosa, né? Que porventura vai querer comer uma coisa que não. Então eu peço ao Pai que abrevie, uma vez mais peço, o sofrimento dela e de todos que me seguem, que estão comigo, porque estão sabendo desse momento tão desagradável, tão triste. Mas repito de novo, como nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, Deus permitiu que essas coisas acontecessem para dar esse exemplo, para que os que vivem comigo, não só os que estão aqui dentro também, os de casa também, para isso eu estou falando publicamente, saibam que as comidas de hoje não são mais como outrora. Tenham essa consciência. Que tem muita comida que você vê lá no mercado. Uma vez eu escuto, ainda vou lembrar de mais uma coisa, escutei na televisão lá em Curitiba, assisti uma entrevista de um grande agricultor, especialista em morangos. O repórter entrevistou ele, faz uns 10, 15 anos, hein? Olha só, já faz uns 15 anos isso. O repórter entrevistou ele, e perguntando para ele sobre o morango dele, quais eram os ingredientes que colocava e como é que era e tal. E ele explicando tudo na entrevista. Aí depois, eu não lembro mais qual foi a cadeia de televisão, também não lembro. Mas no noticiário, uma entrevista, uma longa entrevista. Aí no final o repórter perguntou para ele, tá aí, tu e tua família comem desse morango? Depois dele explicar como é que era. Morango bonito, mostrou lá, mas coisa maravilha. Uma teteia, viu? Daí olhou lá, ele perguntou, e vocês comem? Vocês e sua família? Não, nós não comemos desse morango. Nós temos um vizinho aí que planta morango sem esses ingredientes e é dele que nós compramos para comer. Olha, isso foi uma entrevista que eu vi. Então quem quiser comer coisa contaminada e não sabe, tudo bem, mas é por isso que os hospitais estão repletos de pessoas doentes, porque inclusive para aqueles que não sabem, alteraram a comida dos seres humanos. O trigo de hoje não tem mais nada do que ele era nos tempos que eu disse, já prevenindo que nem só de pão vive o homem. Os trigos de hoje são totalmente alterados geneticamente. É aquele pãozinho maravilhoso que todo mundo comia e era uma maravilha. Eu até quando era padeiro comia também, era uma delícia. Hoje em dia, eu não vou entrar em detalhes, quem quiser que pesquise, né? Porque eu não sou cientista, eu sou servo do Senhor. Eu estou dando esse alerta, eu estou alertando e chamo de novo a atenção das pessoas de mais idade, que eu não conheço idosos, são anciões, mas que têm mais idade, que devem pensar muito antes de ser obstinado em querer comer uma coisa que já está alterada, que ninguém avisa. Os chamados idosos, que eu considero anciões e não idosos, ninguém avisa eles, olha, essa comida não é mais como antigamente. Então eu estou avisado. Não pense que aquele peixe que tu comprava no mercado há 15, 20 anos atrás, tambaqui, o que seja, é da água doce. Ele é da água doce, mas criado numa fábrica, numa indústria. E ali, ó, dá-lhe hormônio nele, para ele crescer, dá-lhe mais hormônio. E depois a pessoa vai comer isso. Eu vejo nos restaurantes de luxo, salmão, não é salmão, né? Bonito, pratão bonito. Inclusive, às vezes em São Paulo, também me servi dele. Só que depois que eu fui descobrir o que acontecia com o estômago ao comer ele, eu fui mandar pesquisar. Aí constatei que ele vem do Chile, sim. Mas não vem do mar do Chile, vem do criatório do Chile. Deu para entender? Lá em Antonina, quando eu vivi lá 20 anos atrás, conheci um cidadão que ele montou um criatório de camarão. Eu não vou nem buscar ele na sepultura para perguntar para ele qual é a porcaria que ele dá para aqueles camarões para eles sobreviver e para depois nutrir os habitantes daquela cidade. Que eu sei que os bichinhos eram alimentados de porcaria, mas ficam bonitos. O
técnico, especialista, coloca produtos que faz ele ficar bonito, ele maqueia o bicho para tu comer e depois, inclusive, está contribuindo nisso. Uma contribuição generosa com a cadeia da medicina, com o aumento de número de pessoas no purgatório. E para aqueles que não sabem, ainda digo mais uma coisa, fiquei sabendo com grande pesar, aí eu vou encerrar o programa, pedir ao Pai a bênção, com grande pesar que existem cientistas se esforçando, trabalhando diuturnamente para que os medicamentos das farmácias internacionais sejam medicamentos perpétuos, que a pessoa é obrigada a tomar para o resto da vida, calculado para que todos se tornem escravos. Então, quando algum de vós escutar o doutor dizer, esse medicamento terás que tomar para o resto da vida, agora já podeis saber por quê. É triste saber toda a ambição do ser humano pelo lucro, o lucro mais e mais e mais e mais, escravizando os seres humanos. Mas eu não quero mais falar coisa negativa, agora eu vou falar coisa positiva. Vou invocar o Pai. Eu fui obrigado a falar essas coisas, meus filhos, sabe por quê? Senão depois alguém, poxa, ele não me avisou. Ele não me avisou, ele devia me avisar. Que eu não devo mais comer qualquer tipo de peixe ou coisa assim, né? Ele não me avisou. Então eu não avisei. E diz um ditado popular antigo, quem avisa amigo é. E eu não consigo agradar a todos, nem a dois não consegui. Mas pelo menos os meus filhos, aqueles que são os filhos do coração, entendem o que eu falo e ainda ficam agradecidos porque podem pesquisar depois e ver que o que eu falei é a verdade. Pedindo ao Pai por todos os anos, lembro uma vez mais que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora vou pedir ao Pai a bênção para todos, para os beneméritos, para os que estão chegando agora, para todos, e especialmente peço ao Pai também que abrevie o sofrimento de minha filha e de todos nós. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os meus filhos, até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.